Olá, eu sou a Rose, sou superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora e vice-presidente aqui da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira. E hoje, no nosso Elas em Foco, nós teremos uma convidada super especial. Ela que é aquela que coroa as outras mulheres. E se for diamante, melhor ainda, né? Ela vai contar o segredinho desse diamante para vocês. Estamos aqui com a Andresa Leite, que inclusive é a nossa conselheira. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada, Rose. Quero agradecer muito pelo convite. Eu sou conselheira do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL, com muito orgulho. E é uma honra estar aqui com você hoje. A honra é toda nossa. Eu gostaria de saber de você, quem é a Andresa? Como começou a sua história de empreendedorismo? Sempre deu certo? Você nasceu e falou, sou empreendedora e já empreendeu e deu certo. É assim? Não. Quem dera, né? Eu sou limeirense, sou nascida em Limeira. Sou filha de empreendedores. Os meus pais, eles tinham comércio na década de 80. Foi um dos primeiros comércios na Avenida Pedro Elias, na Vista Alegre, que a minha mãe, ela teve loja. E eu falo, só aproveitando um gancho, né, da nossa conversa, que desde aquela época eu aprendi a ter um profundo respeito pela ACIL. Porque eu lembro que a minha mãe, ela era associada da ACIL, e naquela época tinha os quadros que entregavam, né, de associado. E ela tinha um respeito tão grande por aqueles quadros, por aquela instituição, que eu aprendi a admirar bastante lá. E aí eu cresci a minha vida inteira vendo a minha mãe empreendendo, a vida inteira vendo o meu pai empreendendo. E eu sempre quis empreender, sempre quis trabalhar com isso. Mas falar que foi simples assim, de uma hora para outra, não foi nem um pouco, não foi nem um pouco. Mas eu gosto muito de ajudar mulheres empresárias, mulheres empreendedoras, e eu sinto que isso hoje em dia é a minha missão. E Andresa, aí você se formou, qual foi a sua formação? A primeira faculdade que eu fiz foi psicologia. Em 1997, com 18 anos, eu entrei na faculdade. E eu fiz a faculdade, mas eu nunca atuei na área como psicóloga. Eu acabei fazendo a faculdade, e aí eu não consegui me identificar em nenhuma área. De lá eu trabalhei no comércio durante um tempo. E aí no comércio eu trabalhava na área de vendas, depois eu fui para a área de compras no comércio. E foi onde eu resgatei aquela parte do comércio dos meus pais, aquela coisa toda, aquela vontade de ter alguma coisa. Depois disso eu fui morar em São José do Rio Preto, a convite de uns amigos que tinham uma revista lá em São José do Rio Preto. Aí lá em Rio Preto eu trabalhei numa revista com mídia, e depois disso eu voltei para Limeira, montamos a nossa própria revista aqui, que era focada no setor de semijoias, fui fazer marketing, aí eu fiz especialização, MBA em varejo e mercado de consumo, especialização em neurociência aplicada ao consumo, sou analista de perfil comportamental, master coach, e aí eu fui fazendo coisas de acordo com as oportunidades de trabalho que surgiam e a necessidade de trabalho que surgia, eu fui me especializando mais na área. E hoje, quem é a Andresa? A Andresa é mentora de empresárias. Eu tenho um curso online, as minhas alunas que são minhas empresárias diamante. Hoje eu trabalho já faz 5 anos que eu trabalho com empresárias, com mentoria de empresárias. E eu ajudo empresárias do mundo inteiro a se desenvolverem, a se desabrocharem, a realmente se enxergar como empresária de fato que elas são. E a gente está falando aqui, Andresa, com muitas pessoas que já empreendem e com outras que têm o empreendedorismo dentro de si, às vezes até faz algum trabalho, mas acha que não tem nada a ver com ela, que não tem que se especializar, que não tem como fazer. E daí entra a Andresa. E o que você falaria para elas? Bom, uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas, primeiro, que eu acho que a gente tem que pontuar, a diferença entre empreendedor e empresário. Empreender, qualquer pessoa pode ser empreendedora. Então qualquer pessoa ela pode empreender, porque empreender está na atitude, está na forma de pensar, na proatividade de buscar saídas. E aí empreender, a pessoa ela pode ter tanto o próprio negócio como ser uma empreendedora dentro do seu próprio trabalho, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo. E tem a empresária, que é a mulher que ela muitas vezes começa o negócio empreendendo, com essa atitude empreendedora, com essa vontade de fazer, de acontecer,
Só que ela se depara, às vezes, com as barreiras do setor empresarial, que é gestão de negócios, que é lidar com finanças, e aí começa a contratar colaboradores, não sabe lidar com pessoas. Aí é onde ela precisa se preparar para se tornar, de fato, empresária. Entendi. Por exemplo, você lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, você via sua mãe empreendendo. Era uma época onde o acesso à informação era muito difícil. Hoje, como que é a empreendedora hoje? Olha, hoje eu falo que é muito mais fácil porque a internet está aqui. Ela nos possibilita buscar muita informação relevante. Eu acho que nós estamos no melhor momento para poder empreender, para buscar alguma coisa, para se realizar, para se especializar. Porque a internet ela está aqui, ela disponibiliza de graça para a gente muita informação. Então, como você falou, antigamente, na década de 80, a minha mãe, acho que a maioria dos empreendedores daquela época... Eu fui antiga. Eles empreendiam na raça. Não tinha, né? No máximo tinha o Sebrae, que sempre deu suporte, as associações comerciais, mas você não tinha onde buscar muita informação. Hoje em dia a gente tem um campo de possibilidades de internet, tem muita gente que tem muito conteúdo muito bom. Então eu acho que a gente está no melhor momento para poder, de fato, buscar conhecimento e o melhor momento para poder empreender mesmo. E assim, grupo de mulheres, o que você acha? Assim, a pessoa está lá quietinha, de repente ela pode achar um grupo de mulheres, um nicho. O que você pensa disso, Andressa? Eu acho maravilhoso. Eu sempre falo para as minhas alunas que é importante que as mulheres elas se juntem, é importante esse networking. Por isso que eu faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora. Ajuda muito, muito, muito. Demais. Muito conhecimento que você passa pra gente. Porque a gente, como mulher empreendedora, a gente vive em constante aprendizagem. A gente também tem a obrigação de ter o conhecimento para poder ajudar as outras mulheres, né? E a Andressa entrou, ela somou muito pra gente. Obrigada. E eu acho que assim, porque empreender é um ato muito solitário. Então é muito engraçado porque eu sou filha de empreendedora, a minha mãe morreu empreendendo, minha mãe ela faleceu em 2017, ela tinha o negócio dela e a minha mãe ela sempre falava para mim, Andressa, vai arrumar um emprego, tem um concurso público, vai prestar concurso. Então mesmo sendo filha de empreendedores, eu nunca tive aquele apoio dentro de casa, aquela conversa, sabe, olha, empreender assim, vai por esse caminho e tal. E quando a gente se joga, né, que eu falo nesse empreendedorismo, a gente se vê muito sozinha muitas vezes. Não tem com quem desabafar, não tem com quem trocar ideia. A gente acha que os nossos problemas são só nossos, não acontece com mais ninguém. E aí quando a gente está num grupo de mulheres, que a gente tem essa possibilidade de troca, essa possibilidade às vezes só de desabafar, às vezes não é nem de buscar conhecimento necessariamente, que também é muito importante, mas só o fato de desabafar, eu acho que isso é uma coisa que já ajuda bastante. Porque eu olho para outra pessoa e falo, não, ela tem os mesmos problemas que eu, ou eu já passei pelo problema que ela passou também. Então eu acho que esse caminhar junto, esse dar as mãos, e tem muita gente que fala que mulher não apoia outra mulher, apoia eu sou muito. Super contra. Eu sou super contra essa ideia, porque mulher apoia, sim, outras mulheres. As mulheres, elas se juntam e eu tô vendo elas cada vez mais unidas, elas cada vez mais apoiando, elas cada vez mais montando essas redes mesmo de apoio. E isso é muito importante. Eu também acho. Inclusive, assim, muitas vezes a dúvida que a gente tem, uma técnica, né? E você, no caso, tem todo o conhecimento, tem bastante estudo sobre isso. Uma técnica, eu vejo dentro da minha empresa, que eu mudo, que é uma coisa simples, né? Como se diz, uma vírgula muda uma frase. E às vezes uma pequena técnica, ela vira dinheiro dentro da empresa da gente, né? Sim. Eu já tive apostando, assim, principalmente esse ano, porque na pandemia a gente teve bastante tempo para estudar muito, né? Então conhecemos muitas coisas, porque todo mundo foi para a internet buscar ali conhecimento e também através aqui da associação, né? De participar de tudo que a gente acaba participando, eu vejo que a gente aprende muito. E eu já tive aplicando algumas técnicas que se transformou em dinheiro na minha empresa, que é o que a gente mais precisa, exato, né? Além do grupo de mulheres, de toda aquela alegria que existe, que é ser mulher, né, Sim, Andressa? sim, exato. Porque às vezes é um ajuste fino. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é o seguinte, que se você tem um negócio, seja de
2 meses, 1 ano, 10 anos, não significa que você fez errado até aqui. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, meu negócio é tudo errado, Andressa, o que eu faço? Fala, não, você tem um negócio, você já está acertando porque você já se dispôs a dar esse passo além. Às vezes o que precisa é um simples ajuste, às vezes é simplesmente colocar uma técnica diferente, uma abordagem diferente, porque, por exemplo, você tem comércio, o relacionamento com o cliente, ele mudou muito de uns anos para cá. Exatamente. A forma, porque o cliente ele está muito informado, ele já sabe o que ele quer, ele já vem com a informação pronta. Antigamente a gente vendia informação para o cliente. E uma coisa que eu vejo também, Andressa, porque como a gente foi atrás de muita informação também, de muito conhecimento, eu acabei ficando emburrecendo, vamos dizer assim. Porque às vezes enche a gente de tantas informações ao mesmo tempo que a gente fala, poxa, eu não sou capaz de nada. Aí quando a gente vem uma pessoa que tem uma linguagem como a sua, mais simplificada, que já viveu o que a gente vive, né, dentro de um comércio, dentro de uma empresa, eu te sigo, né, te acompanho, então eu vejo que é uma linguagem muito fácil para a gente aplicar no nosso meio e que realmente aquilo, porque o dinheiro ele é muito importante, ele faz parte, sim, a gente não fica sem, mas também o relacionamento ali dentro da sua empresa, a vida se torna mais leve e mais feliz. Sim, sim, sim. Essa abordagem prática, eu sempre, desde quando eu decidi trabalhar com empresárias, eu sempre tive muito essa preocupação. Por quê? Por que eu trabalho com mulher empresária? Porque eu vejo que tem diferenças entre a mulher e o homem empresário. Então a mulher ela tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser dona de casa, ela tem que deixar tudo pronto. Por exemplo, a mulher vai viajar para um congresso, vai ficar 3 dias fora. Ela tem que trabalhar o dobro antes para deixar tudo pronto em casa, para daí poder conseguir tranquilamente viajar a negócios. E aí eu comecei a perceber essa vida corrida da mulher. A mulher ela não tem tempo muito de ficar teorizando, né, de ficar buscando muita teoria. Ela tem que ter um conteúdo que seja prático, Exato. Tem que ser um conteúdo que seja aplicável para que ela realmente consiga extrair resultado do negócio dela. E da pandemia que você falou, eu falo que tem muita gente que tem a síndrome do cérebro obeso. Ela fica buscando informação, busca. Só que chega uma hora que tá tão cheio de informação que você não consegue fazer mais nada. Não faz mais nada. E assim, Andressa, deixa uma mensagem final aqui para as nossas meninas que estão nos assistindo. Ai, olha, uma mensagem. Uma mensagem que eu tenho falado bastante, assim, que eu acredito de verdade, eu acredito muito, eu amo o que eu faço, eu acredito de verdade mesmo. O empreendedorismo muda o Brasil. O que vai mudar o Brasil é lógico que existem fatores políticos, existem fatores econômicos, existem questões mundiais que acontecem. A pandemia nos mostrou bastante isso, só que o empreendedorismo é o que vai mudar o Brasil. É essa atitude empreendedora, e quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente busca informação, quanto mais a gente busca conhecimento e a gente aplica nos nossos negócios para que eles se tornem prósperos, mais a gente gera empregos e transforma outras famílias. Então o que vai mudar o nosso país de verdade é o empreendedorismo. E eu acredito nisso também. Então é isso, gente. Olha que bate-papo rapidinho com a Andressa. Siga nas redes sociais que você vai ver quanto aprendizagem que você vai ter. E se você também quiser participar aqui do nosso Elas em Foco, contar a sua história, inspirar outras mulheres, é só se inscrever aqui no nosso Instagram aqui da Associação Comercial ou então mandar um recadinho aqui na nossa CIL.